Uma edição do programa 20 Minutos Análise. O massacre promovido pelo Estado de Israel contra o povo palestino desde outubro, especialmente sobre a faixa de Gaza, inevitavelmente trouxe à tona acusações de genocídio, cuja plausibilidade, aliás, foi deferida no dia 26 de janeiro passado pela Corte Internacional de Justiça. A denúncia por esse crime de lesa humanidade agora será investigada e julgada pelo tribunal. As práticas genocidas do Estado de Israel, com mais de 25 mil mortes em menos de 120 dias, na sua maioria mulheres e crianças assassinadas, exterminando mais de 1% dos moradores da faixa de Gaza, também trazem inevitavelmente a discussão de um outro tema. O sionismo, doutrina encarnada pelo Estado de Israel desde seu processo fundacional, poderia ser comparado com o nazismo? Muitos são os indícios aparentes que permitiriam essa comparação. Assassinato em massa de civis, punição coletiva como retaliação a ações de resistência, asfixia energética, alimentar e sanitária contra uma população indefesa, limpeza étnica, celebrações racistas do morticínio em curso e por aí vai. Não resta dúvidas que a faixa de Gaza, além de ser o maior campo de prisioneiros do mundo desde 2007, converteu-se em um território que guarda semelhanças, por exemplo, com o gueto de Varsóvia. Criado em outubro de 1940 pela Alemanha nazista, após a ocupação da Polônia, nesse espaço segregado, que equivalia a menos de 2% da capital polonesa, nesse espaço segregado foram isolados 380 mil judeus, submetidos à repressão, fome e doenças, além de transferências aos campos de extermínio. De todo modo, é necessário muito cuidado e rigor nessa comparação. Não podemos esquecer, em nenhum momento, a perseguição do nazismo contra judeus de todas as correntes ideológicas, inclusive o sionismo, desembocando no holocausto de 6 milhões dos integrantes desse grupo étnico-cultural, o maior genocídio da era moderna. Mas essa chacina tenebrosa e irrefutável seria prova suficiente para se concluir que o sionismo teria sido um inimigo firme e consequente do regime comandado por Adolf Hitler desde o princípio do movimento nazista? Diversos militantes sionistas combateram a tirania hitlerista, é verdade. O caso mais célebre é a Organização Judaica de Combate, liderada por Mordechai Anielewicz, que teve um papel heróico no levante do gueto de Varsóvia entre abril e maio de 1943, se contrapondo aos sionistas colaboracionistas do Conselho Judaico, o famigerado Judenrat. Também devemos lembrar dos milhares e milhares de judeus não sionistas, na maioria comunistas, que combateram o nazismo por toda a Europa, mas essa é uma outra história. As relações do sionismo com o nazismo, de todo modo, foram bastante mais complexas do que o heroísmo de Anielewicz e seus pares. Recordemos que o sionismo se organiza como um movimento no final do século XIX. O nazismo somente despontaria nos anos 20 do século seguinte, do século XX. Ainda que sejam doutrinas com diferenças fundamentais, podemos classificá-las, tanto ao sionismo quanto ao nazismo, no mesmo contexto de ascensão das ideologias de caráter nacionalista e racista, um contexto que marcou a transição entre os séculos XIX e XX. O desenvolvimento do capitalismo havia levado à formação de estados imperialistas, que comandavam a expansão dos negócios de suas burguesias para além das fronteiras de cada país. Essas burguesias nacionais, para legitimarem sua ação imperialista, muitas vezes de caráter colonial, apostaram em ideologias nacional-chauvinistas, nas quais pátria e raça eram conceitos dominantes, em detrimento da noção de classe social, por exemplo. O próprio antissemitismo, a própria perseguição aos judeus, servia ao propósito de fortalecer esse discurso nacional-chauvinista, esse discurso grão-nacionalista, cujos elementos xenófobos e racistas eram muito relevantes. Perseguia-se os judeus para reforçar este nacionalismo, essa xenofobia, esse chauvinismo na França, na Polônia, na Alemanha, na Rússia e assim por diante. A narrativa desse nacionalismo burguês, repito, chauvinista, xenófobo, racista, seria dominante no cenário que conduziria à Primeira Guerra Mundial, na qual a aliança dos países capitalistas mais atrasados, formada pelos impérios alemão, austro-húngaro e otomano, se confrontaria com a coalizão das nações mais desenvolvidas, Inglaterra e França, apoiadas pelo Império Russo. Para além de instrumental na disputa entre os diversos estados imperialistas europeus, cada um tentando se mostrar para a sua população mais nacionalista do que o outro, o nacionalismo, o nacional-chauvinismo, também era uma arma contra a crescente influência do marxismo e do movimento socialista, cuja lógica era unir a classe trabalhadora, o proletariado,
contra a burguesia de todos os países, recusando-se a dividir o povo por raça e nacionalidade. A fração extrema desse nacionalismo burguês iria surgir em países capitalistas mais débeis, como a Itália e a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, representada essa corrente extrema, essa fração extrema, pelo fascismo e pelo nazismo. No âmago dessas doutrinas, do fascismo e do nazismo, destacadamente no caso do nazismo, no âmago dessas doutrinas estava um duplo objetivo: conquistar espaço para os próprios interesses imperialistas dessas burguesias retardatárias, a burguesia italiana e a burguesia alemã, e enquadrar os povos, o povo italiano e o povo alemão, na subserviência à pátria burguesa organizada por estados ditatoriais que buscavam aumentar o ritmo e a intensidade da exploração capitalista através de diversas formas de autoritarismo. O nazismo, portanto, pode ser definido como um ramo específico do nacionalismo burguês, extremado nas doses de chauvinismo e racismo, com objetivos imperialistas sobre a Europa e o mundo, com claras feições militaristas. O sionismo é uma outra variável do nacionalismo burguês, com características distintas, embora também se apoiando fundamentalmente nos conceitos de etnia e pátria. Essa doutrina, o sionismo, dizia respeito a um pequeno grupo étnico-cultural e, se quiserem, religioso, de 15 a 20 milhões de pessoas espalhadas por vários países, sem ambições viáveis de hegemonia sobre o cenário mundial ou europeu, ao contrário do nazismo. Apoiado e financiado pela burguesia judaica do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos, entre outros, o sionismo viria a se sustentar sobre dois fatores. O primeiro seria uma resposta nacionalista e racial ao antissemitismo, se chocando contra a alternativa integracionista e socialista proposta pelo marxismo, que naquele momento talvez fosse, e assim o seria até meados do século XX, a corrente mais influente entre os judeus. Portanto, o sionismo é uma resposta ao marxismo também no âmbito da questão judaica, uma resposta oposta do marxismo no que dizia respeito ao antissemitismo. O marxismo propunha, para resolver o problema do antissemitismo, a revolução socialista, o fim das classes proprietárias, o fim da propriedade privada, que isso acabaria com a base do surgimento do antissemitismo. O sionismo propunha a criação de um Estado racial judaico na Terra Santa da Palestina, como eles diziam. O segundo fator sobre o qual se sustenta o sionismo: abrigado e impulsionado pelo Reino Unido, mesmo com contradições e conflitos, o sionismo era um aliado relevante do imperialismo britânico para construir uma cabeça de ponte no Oriente Médio, já sob a égide do petróleo, enfraquecendo o Império Otomano e, depois da Primeira Guerra Mundial, rivalizando com os povos árabes. Fica claro, portanto, que o sionismo, ao contrário do nazismo, era uma corrente subalterna e não uma corrente hegemonista, uma corrente subalterna com objetivos específicos que se encaixava no sistema de dominação das grandes potências imperialistas, antes ao lado da Grã-Bretanha, depois sob a batuta dos Estados Unidos. O nazismo era outra coisa. O nazismo pretendia fazer da Alemanha o estado hegemônico do capitalismo mundial e o coveiro da União Soviética, esmagando a perspectiva socialista. Essas ambições, na dinâmica de um estado imperialista como a Alemanha e do nacional chauvinista, em um país que saíra derrotado, destruído da Primeira Guerra, pressupunham taxas inigualáveis de xenofobia, violência e militarização. O sionismo, embora tenha nascido e se desenvolvido como uma corrente nacional burguesa, racista e colonial, não veio a se constituir como uma doutrina imperialista. Seus objetivos, os objetivos do sionismo, se limitaram sempre a uma região específica, a chamada Palestina histórica, cuja ocupação sempre dependeu da subjugação de um povo periférico, o povo palestino, com aliados relativamente fracos, os países árabes, no curso de uma trajetória inserida na hegemonia imperialista das grandes potências. Portanto, fica nítida essa diferença entre o nazismo e o sionismo em relação ao seu papel histórico.